UFC Vegas 45, realizado neste dia de ontem, sábado. Vamos falar aqui das 4 lutas que nós transmitimos aqui no nosso canal ao vivo para você. Começando com a derrota do Diego Ferreira para o Mateusz Gamrot. Em busca de uma recuperação dentro da organização norte-americana, o Carlos Diego Ferreira não teve sucesso na noite deste sábado no card principal do UFC Vegas. O brasileiro perdeu por nocaute técnico após sentir uma joelhada na costela no segundo round. O árbitro Jason Herzog precisou interromper e a vitória no peso leve ficou com o polonês Mateusz Gamrot. O primeiro round teve os dois lutadores atacando, mas também preocupados em não se expor muito. Mateusz Gamrot, no entanto, aplicou melhor seu jogo. Já no segundo round, o brasileiro até voltou mais agressivo, tentando encurtar a distância para colocar a combinação de jab direto. No entanto, após Gamrot colocar Carlos Diego na grade, encaixou uma joelhada certeira na costela do amazonense, que na hora sinalizou para o árbitro Jason Herzog que não tinha condições de seguir adiante na luta. Essa é a terceira derrota seguida do peso leve brasileiro, que fica ameaçado na companhia. Já o Gamer coleciona o terceiro resultado positivo seguido. Foi uma desistência bem estranha realmente. Ele assinalou então que não poderia mais continuar. Lembrando que no primeiro round, segundo a nossa contagem durante a transmissão, ele já havia sido derrotado pelo Mateusz Gamrot. Então tá aí Carlos Diego Ferreira sofrendo nocaute técnico após golpe na costela. Outro brasileiro que também não foi bem no card principal foi o Rafael Assunção, e o sinal de alerta está mais do que amarelo para ele. Destaque do peso galo do Ultimate: por anos o brasileiro teve a má fase ampliada no UFC Las Vegas 45. Adversário de Ricky Simon, o atleta foi vítima de uma estratégia perfeita do adversário e acabou batido com um duro nocaute no segundo round. Com o tropeço, Rafael viu seu retrospecto recente ficar ainda mais negativo. A derrota marcou o quarto revés consecutivo do brasileiro, que corre o risco de integrar a temida lista de dispensas na empresa. Vitorioso no confronto, Simon confirmou o bom momento. Além de passar por um destaque da categoria, o norte-americano chega oficialmente ao ranking do grupo. Em entrevista ainda no octógono, o Ricky fez novo desafio. Ao microfone, o lutador pediu um confronto contra Sean O'Malley, aposta para o futuro da organização. Destaques da luta: logo nos segundos iniciais, Assunção atingiu o adversário com uma combinação de socos e chutes. Simon respondeu com um direto que balançou o brasileiro. Passado pouco mais de um minuto, Ricky encurtou, foi às pernas de Rafael e conseguiu levar o embate para o chão. O brasileiro tentava travar as transições do oponente, mas a vantagem era do norte-americano. Na metade do assalto, Assunção fez força e conseguiu ficar de pé. Simon insistiu na estratégia, se agarrou ao tupiniquim e voltou a derrubar. Por cima, Ricky seguia controlando as ações, enquanto o brasileiro tentava impedir os avanços do norte-americano. A etapa acabou com Assunção travando o oponente e aguardando o fim do round. No segundo round, o brasileiro tomou a iniciativa com um chute na linha de cintura do adversário. O duelo era estudado, com os dois lutadores aguardando o melhor momento para atacar. Passados 2 minutos, o norte-americano encaixou uma sequência de socos que fizeram Rafael desabar. Percebendo a condição do brasileiro, o árbitro interrompeu o confronto. Então tá aí mais um brasileiro sendo nocauteado na noite, também no segundo round. Primeiro round, durante a nossa transmissão aqui do canal, durante nossa live, marcamos vitória para Ricky Simon, e no segundo então viria esse nocaute com um cruzado que acabaria então com os ímpetos do brasileiro. Rafael Assunção é atropelado no UFC Las Vegas 45 e se complica no Ultimate. E quem salvaria o Brasil no card principal do UFC Vegas 45 foi, ou seria, a Amanda Lemos. Ela venceu a Angela Hill, salvando então a presença brasileira neste evento. Pelo menos um brasileiro se dando bem no card principal. Em duelo equilibrado, a atleta teve seu braço levantado após 3 assaltos disputados por decisão dividida dos jurados no UFC Las Vegas 45. Melhor na etapa inicial, Amanda viu a rival se recuperar e equilibrar a disputa nas etapas seguintes. Com muitos golpes trocados em pé, algumas quedas e um ritmo intenso após 15 minutos, a brasileira conquistou sua 5ª vitória seguida no UFC. Atual número 10 do ranking oficial do evento, Amanda deve traçar voos mais altos na temporada 2022, na divisão dos peso palha.
E que luta sensacional da brasileira. A brasileira que na nossa transmissão marcamos uma vitória bem expressiva no primeiro round. Depois o segundo e o terceiro ficou subjetivo, ficou bastante dividido e foi o que deu realmente os árbitros assinalando para uma vitória dividida para a nossa brasileira. Bom, mas gostei de vê-la lutar, realmente tem uma forma, uma técnica e uma velocidade ímpares esta lutadora Tupiniquim. Amanda começou melhor e acertou um chute frontal que levou a rival a knockdown logo no início. Por cima, a brasileira acertou alguns bons golpes antes que Hill revertesse a posição e caísse por cima após uma tentativa de guilhotina da brasileira. Após alguns instantes, as atletas voltaram a trocar golpes em pé e a americana pareceu mais inteira fisicamente. Amanda 10-9 contra Hill. Na segunda etapa, a americana apostou no ritmo intenso, sempre caminhando para a frente. A Ângela administrou bem os ataques sofridos e pressionou a rival a todo instante, inclusive colocando a Amanda contra as grades em algumas oportunidades. Amanda 19-19 contra Hill. E o terceiro e último round foi marcado pela troca intensa de golpes em pé e pelo ritmo acelerado imposto pela americana. No entanto, Amanda, com menos volume de ataques, conectou socos mais potentes e garantiu a vantagem necessária, ao menos na opinião de dois dos jurados laterais. Amanda 29-28 contra Hill. Tá então bem apertado, segundo os juízes, mas o que importa é a vitória, né? Amanda Lemos vence Ângela Hill e salva o Brasil no UFC Vegas 45. Para mim, inclusive, essa luta é candidata à luta da noite. Agora, o nocaute da noite certamente é do Derrick Lewis. Que vitória fácil para cima do Chris Daukaus. Vamos às informações da luta principal do UFC Vegas 45 deste sábado. O embate entre os pesos pesados Derrick Lewis e o Chris Daukaus encerrou então a temporada 2021 do maior evento de MMA do mundo, a última luta do ano. E como esperado, o gigante Black Beast não demorou para anotar mais um nocaute para sua carreira e quebrar o recorde histórico da organização, 13 no total. Depois de alguns momentos de estudo, Lewis partiu para o ataque e pressionou o rival contra a grade. De lá, sequências de cruzados levaram Daukaus a knockdowns em duas oportunidades. Na segunda delas, a luta foi interrompida pelo árbitro para que ele não fosse alvo de golpes desnecessários. Com o resultado, Lewis se recuperou da derrota para Cyril Gane em agosto e anotou seu triunfo de número 26 na carreira. Para finalizar a noite, ele mandou uma mensagem para Vitor Belfort e Matt Brown, olha só, que agora ocupam a segunda posição da lista com 12 nocautes cada. Ele disse: "Fico feliz em ser o primeiro atleta limpo do UFC a ter o recorde de nocautes." Ele que teve uma entrevista pós-luta bastante hilária. Ele disse então, o peso pesado disse, acusando os demais atletas de terem feito uso de substâncias proibidas em suas carreiras. Tá aí alfinetando, inclusive, o nosso brasileiro Vitor Belfort. Então tá aí, destaque da noite: Derrick Lewis quebra recorde de nocautes no UFC e provoca o Vitor Belfort. Chegou até aqui, gostou? Então deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, só assim você recebe todos os nossos vídeos, que são diários aqui no canal, e claro, as transmissões também dos eventos que nós abordamos por aqui. E o próximo evento do UFC será em 15 de janeiro de 2022, embate principal da noite, Calvin Kattar contra Giga Chikadze. Com certeza estaremos aqui transmitindo a luta principal e também as demais lutas que forem interessantes para nós brasileiros. Te aguardo lá, te aguardo na audiência.